A última notícia que a gente tem aqui é uma notícia bem interessante. Já vou chamar o senador Humberto Costa para já ouvir essa notícia no ar com a gente aqui e relembrar um caso com ele, porque foi feito um levantamento e hoje o Sérgio Moro, ele já é mais atacado por bolsonaristas do que por esquerdistas nas redes. Foi feito um levantamento aí, que após a saída do governo, o Moro passou a ser mais atacado nas redes sociais por apoiadores do Bolsonaro, né? Foi feito um levantamento aqui entre os dias 29 de junho e 29 de julho, e 45,79% dos ataques contra o juiz foram de bolsonaristas. A gente tem visto, um bom dia para o senador Humberto Costa, que está com a gente aqui, que, aliás, é super engajado nas redes sociais, é um dos parlamentares que tem maior engajamento nas redes, né, senador? A gente tem visto aí essa milícia digital bolsonarista que agora virou aí o alvo virou o Moro, né, de uns tempos para cá. E diante disso, né, senador, a gente lembra muito bem quando o ex-presidente Lula estava frente a frente com o Moro naquele depoimento lá em Curitiba, quando o Moro ainda era o juiz da Lava Jato, que falou: rapaz, o que você está fazendo com a gente, quando você cair nas mãos das pessoas que você está ajudando, vai ser pior para você do que você imagina. Você vai sofrer mais que a gente. Parece que foi profético isso, hein, senador? Bom dia. Bem, bom dia, Plínio, bom dia, Eliane e todo o pessoal da revista Fórum. Uma alegria poder estar aqui nesse bate-papo com vocês. Na verdade, o Sérgio Moro e, aliás, todo o grupo da Lava Jato está vivendo um período de inferno astral, né? Não somente porque muitos dos bastidores sombrios da Lava Jato estão chegando a público, como também pelo fato de que essa operação vem perdendo permanentemente o seu apelo junto à população. E mais do que isso, pelo menos no que diz respeito ao Ministério Público e a uma parte do Supremo Tribunal Federal, quando eu falo Ministério Público, eu falo a Procuradoria-Geral da República, tem colocado muitas das ações, dos atos, das relações perigosas da Lava Jato em um foco de apuração e investigação. E isso realmente é muito ruim para todos aqueles que compõem aquela força-tarefa, mas é particularmente ruim para o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, na medida em que ele funcionava como uma espécie de chefe informal daquela investigação, né? Extrapolando tudo que seria função de um juiz e passando a ser uma espécie de coordenador das investigações, coordenador do processo de acusação, o que foi muito evidente em relação ao ex-presidente Lula, mas é evidente também em relação a muitos outros que foram investigados e julgados por essa articulação. A cada dia que se passa, fica também mais evidente o caráter político que essa operação tem, e, por outro lado, também as suas relações extremamente perigosas com órgãos e instituições de outros países que não têm outros interesses no Brasil que não seja de fazer com que o nosso país tenha a sua soberania comprometida, que tenha as suas riquezas no alvo dos interesses internacionais. Então, acho que é um período de inferno astral que a Lava Jato está vivendo nesse momento. E daí se reflete nessa maior parte de avaliações negativas do que positivas do Moro, e também aí entra um outro componente, que é o eleitoral, né, desses ataques que os bolsonaristas têm feito a ele também. Eli. Então, eu estava lendo aqui a matéria da Fórum, que está dizendo que o Mourão disse que as informações que
que foram retiradas da investigação da Lava Jato não podem ficar só dentro da estrutura que está cuidando da investigação. Isso me causa muito estranhamento, justamente porque se é uma investigação, não teria que ficar tudo em segredo de fato? Isso também não vai muito ao encontro daquilo que o Bolsonaro tentou fazer algum tempo atrás, de ter esses relatórios diários, como se ele pudesse interferir. E isso não vai atrapalhar efetivamente as investigações? Ou já existe um pensamento de que há outros interesses no meio disso tudo? Não, eu acho o seguinte, que tem que ser feita realmente uma rediscussão do papel do Ministério Público, essa temática da autonomia absoluta de cada membro do Ministério Público, que foi criado com a Constituição, se por um lado previne qualquer tipo de interferência ou alguns tipos de interferência, especialmente internas, não é? Mas, por outro lado, dá um poder a cada um desses procuradores em torno do qual não há praticamente qualquer tipo de controle. Eu acho que mais cedo ou mais tarde o Congresso Nacional vai ter que discutir uma mudança para a atribuição também de uma responsabilidade. Não é? Eu não sei se vocês viram, mas com certeza viram, nesses últimos 2 dias, nós tivemos aí, por exemplo, em relação ao ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, o reconhecimento por parte do Ministério Público, do próprio Ministério Público, não foi uma decisão judicial, de que um dos processos de maior repercussão que envolviam o ex-governador, não é? Ele foi pedido o seu arquivamento. Não foi sequer transformado num processo. O próprio Ministério Público, por falta de provas, pediu o arquivamento. E agora, quem vai responder por todos os prejuízos? Os prejuízos do ponto de vista da reputação pessoal, da reputação política, de uma investigação que terminou influenciando diretamente na disputa eleitoral de Minas Gerais em 2018 e, com isso, a derrota do governador. Ou seja, é preciso que haja, do outro lado, também a atribuição de responsabilidades para os integrantes do Ministério Público quando eles não conseguem provar as suas ilações, as suas acusações, e quando essas acusações são feitas de má fé, com objetivos políticos, com objetivos de retaliação. Então, eu acho que isso, de fato, é o que é importante. Agora, do ponto de vista das informações da Lava Jato, do que ela acumulou, é preciso que haja mais transparência. Eu concordo com você que não pode, digamos assim, haver uma disponibilidade de tudo para, inclusive, sofrer o efeito de determinadas pressões externas. Mas, por outro lado, não é possível se constituir algo que é como se fosse um poder paralelo dentro do Ministério Público, dentro do Poder Judiciário, com ações próprias, com arquivos próprios. Eu acho que isso realmente precisa se encontrar um meio termo nessa situação. Ô, senador, pegando o gancho nisso aí, né, nessa entrevista que o Mourão deu para a F aí, ele falou assim que, inclusive, a Lava Jato não pode usar os seus dados a bel prazer. Só que isso ele está falando agora. A gente sabe que existiu esse uso durante todo o processo, inclusive na campanha eleitoral, quando o Sérgio Moro levantou o sigilo da delação do Palocci, justamente às vésperas da eleição, né? E agora tem todo um movimento também dentro do Conselho Nacional do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República. Parece que eles acordaram para isso agora, né? E a gente vê que já existe um processo, que não é só um processo judicial, né? Que precisa ser revisto contra o ex-presidente Lula e contra várias pessoas que a gente viu sendo perseguidos durante esse processo da Lava Jato. Mas um processo histórico, que o senhor teve lá na linha de frente, ali no golpe que foi derrubou a Dilma, né, e que mudou o rumo do país.
como é que a gente pode fazer para responsabilizar isso, né? Eu sei que é muito complicado, né? A gente estava com o Pimenta aqui ontem e o Paulo Pimenta falou justamente isso, né? De que só uma eleição com Lula ia colocar o Brasil nos trilhos. Se o Lula perder a eleição, vai ter legitimidade quem ganhou, né? Mas como é que a gente pode colocar isso? Porque, assim, agora parece que a Lava Jato, que foi usada pelo Bolsonaro para se eleger, inclusive aqueles movimentos, né? Agora virou a inimiga. Só que o próprio Bolsonaro ele fica escondidinho, mas a gente vê que existe toda uma articulação para acabar, justamente por quê? Porque agora não interessa mais, né, a eles. E como é que você vê isso? E principalmente nesse processo histórico, né, senador? Você que participou ativamente disso. Como é que a gente faz para reaver isso aí? Olha, eu entendo que nós temos que aproveitar esse momento para construir uma leitura diferente de tudo que aconteceu, para nós termos, como se diz assim comumente, uma narrativa da verdade que possa chegar até as pessoas. Por isso, qualquer pequena ação que coloque em dúvida junto à população aquelas ações espetaculosas que aconteceram, esses processos sem fundamentação de culpabilidade de quem quer que seja, eu acho que é muito importante, né? E também de nós denunciarmos isso, que isso chega de forma muito atrasada, porque os objetivos que a Lava Jato tinha já foram perfeitamente cumpridos. Quais eram? Derrubar uma presidenta da República, quebrar um processo de 13 anos que iria se complementar em 16, não é? Em 16 anos de governos do campo popular, da centro-esquerda, da esquerda, enfim, não é? E impedir o retorno do presidente Lula à presidência da República. Quer dizer, esses objetivos já foram perfeitamente cumpridos. Agora eles querem voltar ao leito normal, né, da democracia no Brasil. Mas, antes de tudo, nós temos que ter consciência de que, para essa elite econômica que nos governa, né, que exerce o seu poder por intermédio de vários desses governos, agora por intermédio do governo Bolsonaro, isso é um detalhe. Eles não têm nenhum apego pela democracia. Se for preciso novamente utilizar esses mecanismos do lawfare, eles vão utilizar caso a esquerda represente qualquer tipo de ameaça. Agora, nós temos que aproveitar esse momento, esse flanco, para, do ponto de vista institucional, criarmos mecanismos de defesa da democracia, de defesa dos direitos e garantias individuais, e, por outro lado, nós construirmos aí a verdadeira narrativa de tudo o que aconteceu e resgatarmos, né, não somente figuras históricas que terminaram tendo abaladas as suas reputações, como também de instituições como o PT. Boa parte das dificuldades que o PT vem enfrentando de 2016 para cá tem tudo a ver com todos esses processos fraudulentos, com todas essas ações que tinham, de fato, um conteúdo político muito importante. Eu fico me perguntando como é que os professores de história vão escrever essa história. Porque como a gente fala muito aqui no programa dessa questão da luta, da guerra de narrativas, né? E foi uma coisa que o senhor acabou de falar também. E essa questão da guerra de narrativas vem muito em cima de muitas mentiras, de construções de muitas mentiras. E a gente está vendo que, inclusive, essa questão das fake news, né? A gente sabia, e é incrível, a gente já sabia que tudo isso ia acontecer. Nas campanhas eleitorais, a gente foi para a rua e avisou que isso tudo ia acontecer. Mas a gente está vendo agora também que é uma dinâmica desse governo de atacar diretamente todos aqueles que, inclusive, os apoiaram, e aí a gente está vendo isso em relação ao Moro, ao Dallagnol, enfim, essa questão toda. Mas a gente agora está vendo também que as pessoas, até que não estão tão envolvidas com a vida política
na Câmara, na Assembleia, no Congresso, estão sendo atacadas quando elas se posicionam. E a gente está vendo já esse boom enorme em relação ao Felipe Neto, né, que foi atacado, que teve a casa dele lá, um carro de som na frente do condomínio, falando barbaridades. E a gente está vendo que essa é uma prática. E o cara que fez isso é o cara que soltou rojões na frente do STF, ou pelo menos que estão dizendo que está envolvido nesse grupo, né, dos 300 que são 30. Como é que pode, esses 300 que são 30, são 10? Os outros 20 já foram presos? Pois é, porque é isso. Tem uma parte deles que está indo para o exílio voluntário, né? Hoje, aquele Alan dos Santos, né, está pegando uma passagem, por enquanto, sem volta, para fugir aí da lei do Brasil. Eu acho engraçado tudo isso, na verdade, né? Porque se for com um cidadão comum, vai ter que ficar aqui, vai tomar porrada da polícia, e é isso. E essas pessoas estão aí fazendo o que querem. Mas existe alguma... A grande angústia de quem conhece, de quem acredita que a verdade é o que a gente aqui está falando, porque nós sentimos na pele, literalmente, todas essas mazelas que estão acontecendo, mas como fazer efetivamente para que a gente consiga chegar num caminho de trazer essa verdade à tona e parar com essas coisas? Porque me parece que a internet, as redes sociais, como elas não se posicionam enquanto produtoras de conteúdo, mas sim como aquelas que recebem o conteúdo, e são elas as que mais ganham com todos esses ataques. O que pode ser feito, ou o que está se pensando fazer aí em Brasília para proteger as pessoas nesse sentido? Eu acredito que são várias ações que precisam ser tomadas e já existem algumas ações em curso que são muito importantes, né? Em primeiro lugar, nós temos que valorizar fortemente o papel que o Supremo Tribunal Federal está tendo nesse momento, nesse processo de investigação sobre a divulgação de discursos de ódio, de ameaças ao próprio Supremo e de notícias falsas. É óbvio que o Supremo está agindo muito em causa própria, mas também é fortemente em defesa da própria instituição. E o Supremo tem conseguido ir muito longe. Hoje eu posso dizer a vocês que já há instrumentos, provas suficientes para processar, né, para que sejam processados vários responsáveis, não é, pela produção, pela veiculação, pelo financiamento dessa rede criminosa, dessa organização criminosa que produz essas fake news, né? E eu acho que o Supremo está muito decidido em ir até o final nessas questões. O Congresso Nacional também, com a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre as notícias fraudulentas, né? Eu faço parte dessa comissão, também conseguiu avançar bastante. Foi a partir de depoimentos que foram dados lá na CPMI que o Supremo conseguiu aprofundar a investigação que ele vinha fazendo e chegar até algumas pessoas que foram denunciadas lá na CPMI. E agora o Congresso Nacional está fazendo um debate que vai, sem quebrar a liberdade de expressão, sem eliminar qualquer direito democrático de expressão das próprias ideias, dar transparência ao que é postado nas redes sociais. É lógico que há grupos como os bolsonaristas que não querem qualquer tipo de limitação ou de transparência nas redes sociais, até outros grupos muito bem intencionados, mas que colocam numa espécie de altar, não é, esse direito de quem quer que seja de colocar o que quiser na internet sem ser responsabilizado. Então, a proposta que foi votada no Congresso e está indo para estar lá na Câmara agora, ela não interfere em nada no conteúdo do que quem quer que seja queira postar, mas ela vai tornar factível o rastreamento, não é, de eventuais mensagens
não é, para se chegar até o número 1 daquela mensagem e, com isso, se poder responsabilizar dentro da lei. Isso tudo de uma forma muito controlada, sem quebra do sigilo da própria mensagem. Então, nós estamos avançando nesse campo aí. E acho que há um outro, que é o aspecto da sociedade civil. Existem alguns movimentos que precisam ser fortemente reconhecidos, né? O Sleeping Giants, né, que tem feito um trabalho de alertar as empresas que fazem publicidade digital de que as suas propagandas estão fazendo parte de sites de divulgação de discurso de ódio ou de divulgação de informações sem base científica. Isso tem feito com que uma das principais fontes de financiamento da extrema-direita digital, em termos internacionais, esteja perdendo força. Aqui no Brasil também, esse trabalho de obrigar o governo a justificar o porquê de a sua publicidade oficial estar atingindo sites, blogs que são de divulgação de fake news, que são de divulgação de discursos de ódio, também tem colocado esse pessoal numa condição, não é, de, digamos assim, de recuo, né? E, finalmente, também a importância que as grandes corporações internacionais estão enxergando no desgaste que elas vêm sofrendo por terminarem por patrocinar muita coisa, especialmente no Facebook, no Instagram, no Twitter, e que terminam por agregar uma imagem negativa a elas. Eu acho que o somatório disso tudo vai fazer com que a gente consiga ter uma rede social menos tóxica no Brasil e no mundo. Ô, senador, eu vou aproveitar esse gancho, né, dessa toxicidade que está sendo espalhada. Inclusive, tem um dos nossos internautas aqui que está falando, né, que o Fernando Palense, senador Humberto Costa, tem que ficar claro que a rede onde Bolsonaro mais doutrinou o pessoal foi no WhatsApp, isso tem que ficar claro. Pelos grupos de WhatsApp que eles doutrinaram pessoas. E daí eu vou pegar o gancho, porque o tema do nosso programa é justamente esse, né? Foi criada uma horda de bolsonarismo, de bolsonaristas, né, senador? Essa é a grande questão. Tem um vídeo, inclusive, vamos ver esse vídeo primeiro, do menino aí que foi, inclusive a mãe deu uma educada nele, mas a gente vê que o que está acontecendo, na verdade, é que foi criada uma horda de bolsonaristas, e na volta desse vídeo nós vamos continuar o papo. Vamos lá, Eli. Tá jogando? Não, né? Dá uma pausa aí, por favor. Ele, como foi? Me diz uma coisa. Você tem uma irmã, não tem? É. Você ia gostar se as pessoas ficassem denegrindo a imagem da sua irmã? Qual o problema? Qual o problema? Você é doente mental? Não. Foi isso que eu te ensinei? Como é, rapaz? Senta aí, senta aí. Senta aí. Senta aí que eu tô conversando com você. Senta aí que eu tô conversando com você. Você tá sendo filmado. Você tá sendo filmado. Senta. Senta aí. Meu Deus. Senta aí. Não para de filmar, não, que eu vou denunciar pra polícia. Não para, não. Continua filmando. Senta aí. Senta, você não me respeita, não? Não me respeita, não? Senta aí. Senta, eu tô mandando você sentar. Senta aí. Senta aí. Para, você Senta, me solta. Me solta. Você tá Solta. Você gostaria que alguém faça assim uma vez de depósito de porra? Isso é grupo de Não meme. interessa. Você está ofendendo as mulheres. Isso não é um comportamento de homem. É crime? É crime virtual, seu idiota, seu babaca. Aí, a gente está vendo isso. Esse é um vídeo que a gente colocou, inclusive, nas redes sociais aqui, viu, Humberto? De um rapaz, ele é bolsonarista, para variar, né? Que ele chama, inclusive, as mulheres lá, coloca tom de misoginia total, falando que mulher é depósito de porra, aquelas coisas. A gente vê que isso acontece. Esse caso que aconteceu lá na frente da casa do Felipe Neto, né? Desse
esse cara que se chama, ele se autodenomina o guerreiro do Bolsonaro, Cavalieri. Inclusive, ele diz que é assessor daquele deputado Ottoni de Paula, que é um deputado bolsonarista aí, que está aí na Câmara em Brasília. A gente vê que parece que foi aberta uma caixa de Pandora, né, senador? Porque, assim, as pessoas... É lógico que a gente tem uma parcela da população que antes guardava isso. Nos churrascos dos tiozão conversavam isso, mas parece que essas pessoas estão se sentindo autorizadas a levar esse discurso misógino, patriarcalista, machista, né? É digno de um fascismo mesmo, né? E o que eu acho mais interessante, que eu queria passar essa questão para análise do senhor aí, é que, assim, como é controverso, né? Porque o que eles falam justamente é que a esquerda quer acabar com a família, quer impor a doutrina, e daí eles criam toda uma rede de fake news que é disparada por esses WhatsApps, né, por esses grupos de WhatsApp, de que a esquerda, não sei quando, fez isso, de tirar as pessoas da família para defender. E é isso que eles fazem justamente. Quer dizer, esse menino, ele está em cima da autoridade da mãe dele para defender um posicionamento do Bolsonaro. A gente vê que é um discurso do bolsonarismo, né? Da mesma forma que está sendo feito contra o Felipe Neto, que por mais que tenha seus defeitos, que a gente tem também, né, se engajou numa luta política agora, que ele entendeu, né, e está sendo atacado por essa luta política com fake news, inclusive de fazerem ali montagens falando que ele é pedófilo, né? Como é que a gente muda essa estrutura na sociedade, né? Porque o fascismo parece que está sendo implantado mesmo, né, senador? Sim, não tenha dúvida, não é? Como você disse, nós tivemos aí a abertura de uma caixa de Pandora, é como se a porta do inferno tivesse sido aberta, não é? E todos aqueles instintos negativos que caracterizam qualquer ser humano tenham se sobressaído sobre o que há de bom na essência da pessoa humana, não é? E aí essa concepção política da extrema-direita hoje ela se alimenta fortemente de tudo isso, né? E eu creio que o que nós temos que fazer, de um lado, é um enfrentamento político-ideológico, muito embora seja muito difícil você brigar com argumentos racionais contra algo que se nutre da irracionalidade das pessoas, se nutre de preconceitos muito arraigados, mas, ao mesmo tempo, também muito íntimos, né? Na verdade, nós tivemos uma liberação do que pensa uma parcela da população brasileira e que viu espaço para externar essa visão equivocada de mundo. Eu acho que nós temos que tratar de um debate político, ideológico que precisa ser feito. Temos que aproveitar esse momento em que a irracionalidade perde muito da sua força. Por exemplo, boa parte do prestígio que a extrema-direita perdeu agora tem a ver com a sua visão sobre essa pandemia, não é? Onde muita gente discordou dessas concepções equivocadas de que era uma gripezinha, de que não tinha que se proteger, que era uma conspiração, que o vírus era chinês, que tem um remédio que cura tudo, que é a cloroquina. Então, é preciso nós aproveitarmos também esses momentos para mostrarmos a completa, total irracionalidade e mostrarmos o dano que isso representa para a própria sociedade. Ao mesmo tempo que nós temos também que utilizar os instrumentos e mecanismos legais, não é? Como eu disse, o que está sendo feito hoje pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional, pelas ações que cada pessoa que se sente ofendida toma e que vai progressivamente criando constrangimentos a essas figuras, vai se somando, né? Agora, eu acredito também que isso é parte de um processo histórico, né, que se manifesta por ciclos, né? Eu não acredito que uma coisa como essa vá
se perpetuar, não é? Ou ela se sofistica um pouco, os que têm conseguido se manter encontraram essa sofisticação. Está o exemplo lá do primeiro-ministro da Hungria, agora do presidente da Polônia, mas há outros casos, como esse acelerado do Donald Trump, que tudo indica está vivendo um momento de muita dificuldade, de descasamento das pessoas com toda essa concepção equivocada de mundo, né? A gente está falando aqui ainda também sobre de formação de mentes, né? E a gente tem também um processo de oportunismo, né? Então, quando a gente vê todas as lutas da esquerda, do campo progressista, como, por exemplo, o Fundeb, como, por exemplo, o auxílio emergencial, e a gente vê, então, este governo que é contra, sempre se colocou contra tudo isso, agora se utilizar disso para já iniciar uma campanha. E aí eu queria que o senhor, por favor, comentasse essas visitas do Bolsonaro a essas pequenas cidades do Nordeste, do interior nordestino, porque as pessoas estão lá. Ele foi agora numa cidade onde ele teve 89%, onde o Haddad teve 89% de votos, ele teve 11% só de votos para a presidência, e a cidade hoje está exultando Bolsonaro porque foi ele que deu o auxílio emergencial de R$600 para uma cidade que tem uma renda per capita de 500 e poucos reais. Como é que a gente faz essas pessoas entenderem que ele não queria dar isso para ele? Na verdade, pois não. Pode falar, depois eu vou contextualizar alguma coisa que é uma opinião minha, mas que eu acredito que está acontecendo aí no Nordeste, senador. Vamos lá. Na verdade, isso é outra característica desse pensamento de extrema-direita hoje no mundo, né? Eles não têm nenhum apego a qualquer coisa da verdade, eles têm um espírito camaleônico que faz com que uma posição que tomaram hoje pode ser totalmente diferente amanhã, e também analisando os efeitos de alguma coisa, tentar se apropriar. É isso que acontece com o Bolsonaro, né? Ele era contra o auxílio, queria dar R$200, demorou para pagar, fez muita gente se expor aí a pegar a Covid naquelas filas na frente da Caixa Econômica Federal, e depois, como a coisa deu certo, ele tenta se apropriar dela. Da mesma forma, foi agora no Fundeb, né? O governo era totalmente contra a prorrogação do Fundeb, que ele começasse a valer em termos de prorrogação a partir de 2022, e agora, como ele viu que isso vai ter uma repercussão importante na qualidade do ensino público, ele também procura se apropriar disso, e são várias outras coisas que ele tem feito, né? Eu também acho que nós temos que enfrentar isso dentro de um debate político. Ele agora vem com a história da renda básica. Nós vamos tentar nos contrapor com um programa que estamos apresentando, que é o Mais Bolsa Família. Vamos ter uma proposta alternativa em relação à reforma tributária, mas é lógico que quem está na oposição não tem a mesma capacidade de verbalizar que tem quem está no poder. Agora, é bom lembrar também, primeiro, que a questão do Nordeste não é uma coisa que vem de agora, né? As mudanças que os nordestinos assistiram nos governos de Lula e Dilma provocam uma mudança histórica de posicionamento das pessoas. Por outro lado, temos ainda a maior parte dos governos nordestinos no campo da esquerda ou da centro-esquerda, né? Então, é óbvio que o Bolsonaro vai tentar fazer e nós vamos tentar enfrentar e resistir. Não é uma coisa muito fácil, mas vocês vão de convir também que nós vamos, depois que passar essa quarentena, essa pandemia, o Brasil vai viver uma situação muito difícil, que é um caldo de cultura importante para nós desnudarmos o bolsonarismo, denunciá-lo e enfrentá-lo, não é? O Bolsonaro vinha aí, nesses últimos dias, numa linha de construir um caminho
importante. Isso, inclusive, se manifestou na sustentação da posição dele em torno da sociedade brasileira, com algo em torno de 30% de apoio. Porém, uma das operações mais importantes, que era aquela de atrair o Centrão para o governo, parece que não está dando muito certo. Então, são muitas coisas, a conjuntura é muito dinâmica, longo prazo hoje são 15 dias, então tem muita água para rolar por aí, é muito cedo para ele cantar a vitória de que está conquistando um eleitorado que, nos últimos tempos, esteve mais aliado com a esquerda, é verdade. Humberto, isso ontem a gente estava discutindo a simbologia do que foi aquilo que aconteceu ontem. Inclusive, a gente tem uma matéria agora na Fórum falando que aquele cavalo que foi levado no aeroporto lá em São Raimundo Nonato, no Piauí, que o Bolsonaro subiu, colocou um chapéu de couro e tal, o Exército condecorou o aeroporto porque fez um trabalho muito legal, sendo que ali era proibida, nem era para ter cavalo, né? E a gente vê, assim, que existe toda uma simbologia, né, que o Bolsonaro quer levar para atrair essa parcela do eleitorado essa antecipação da campanha. Eu estava dando uma olhada no perfil desse rapaz que foi, por exemplo, atacar o Felipe Neto. É um perfil de campanha eleitoral. Esse cara vai ser candidato. Isso é fato, né? A gente olha lá, ele é o guerreiro do Bolsonaro, já tem até slogan. O Bolsonaro fez isso ontem no Nordeste, enquanto mais de 90 mil pessoas morreram, enquanto existe um desgoverno total, ele continua em campanha, né? E assim, o que eu vejo é que dentro do campo progressista, a gente ainda está batendo um pouco de cabeça de como, até pela essa rapidez da conjuntura política, da gente combater isso, porque às vezes a gente acaba combatendo e acaba dando mais visibilidade ainda, né? E daí, trazendo isso para uma conversa eleitoral mesmo, né? Eu acredito muito que isso que o Bolsonaro está fazendo tem muito vistas à campanha de 2020 já, para que ele possa aí recuperar pelo menos alguns no Nordeste, né? Prefeituras, colocar algumas pessoas ali para isso expandir ainda mais com recursos públicos, com fake news, e diante disso a gente vê, assim, por exemplo, aí no Recife mesmo, né, existe o campo progressista está um pouco dividido, né, a gente tem a candidatura do João Campos, tem da Marília Reis, as pré-candidaturas, aqui em São Paulo, com Boulos e o Gilmar Tato. Como é que a gente coloca todo mundo aí num balaio, senador, para a gente enfrentar esse fascismo, que é mais necessário, você não acredita que é mais necessário a gente enfrentar esse fascismo? Sim, eu considero, sim, eu tenho sido uma pessoa que dentro do PT tem defendido essa visão, essa concepção, né? É óbvio que o governo de Bolsonaro é marcado por muita instabilidade, mas ele tem conseguido uma resiliência muito forte, né? Um suporte de uma parcela muito importante da sociedade e, ao mesmo tempo, ele tem um suporte institucional, né? De organizações que são muito relevantes, de um certo ponto de vista, né? As Forças Armadas, aí de qualquer ponto de vista, mas as polícias militares, as polícias civis, as empresas de segurança de valores, essas milícias, esses grupos paramilitares que existem em todo lugar, não é? Apesar de ter perdido muito de apoio na sociedade, não ter esse trânsito com as outras instituições do sistema democrático, enfim, o fato é que ele é forte, ele sem dúvida, um nome importante para a disputa de 2022, se ele não cair antes, não é? E para enfrentar um adversário assim, que inclusive conspira o tempo inteiro pelo fim da democracia no Brasil, por mais limitada que essa democracia seja, eu creio que exigiria uma união de forças muito grande para enfrentá-lo, né? E eu acho que em todos os momentos, inclusive na eleição municipal. Essa eleição municipal é muito importante que ela represente uma derrota para Bolsonaro, que ela tenha um caráter anunciador do que pode vir
para 2022. Mas eu acho que o PT, que é o maior partido, que já governou o Brasil por 4 vezes, que na última eleição aglutinou novamente esses segmentos da esquerda, tinha que ser o condutor desse fio, tinha que receber, mas tinha que fazer gestos também. Existem determinadas disputas nessa eleição que são muito relevantes para o PCdoB, para o PSB, para o PDT, enquanto que para o PT o que há de mais relevante é nós tentarmos nos unir para 2022 termos um nome capaz de enfrentar e derrotar o Bolsonaro. Não é? Nesse sentido, eu acho que nós tínhamos que trabalhar prioritariamente na construção de uma frente de esquerda, de centro-esquerda, né? E num âmbito maior, nós discutirmos aí pontualmente ações naquilo que poderia ser também uma frente democrática. O problema é que muitos que falam em frente democrática, na verdade, imaginam que é possível ter democracia com Bolsonaro. Isso aí tem que nos diferenciar. Mas que nós estamos dormindo de touca nessa questão de construir uma unidade desde agora entre todos os segmentos da esquerda, eu acho que isso está acontecendo. Não é a melhor forma, na minha opinião, de enfrentarmos o fascismo. Muito bem. Mais alguma? Vamos, só para terminar, é tanta conjuntura política, senador, que às vezes a gente esquece do principal tema, que é justamente a questão do coronavírus, né? E ontem a gente bateu aí mais de 90 mil mortos, enquanto isso, houve todo um desprezo, né? Mais uma vez, do Bolsonaro na live, né? Ele está com complicações ali pulmonares, e mesmo assim parece que a postura não mudou diante disso, né? Gente, ele disse em rede nacional que ele está com fungo nos pulmões. Mofo, né? Ele mofo. Pior ainda, mofo. A minha mãe ficou aqui me perguntando, mas como é que pega mofo? Eu falei, mãe, relaxa. É o jeito de ele falar com as pessoas. Como ele não sabe explicar efetivamente o que ele tem, ele está criando alguma coisa para falar com as pessoas. Porque ele é o tio do churrasco. Então ele precisa falar com as pessoas de um jeito que as pessoas entendam. Mas é assustador a falta de responsabilidade com um tipo de informação torta desse jeito. E também a questão dele dizer que primeiro o Mandetta não fez um trabalho legal e que o Taishi era um garoto. E que o ministro bom da saúde agora é o que está, que é o militar e está sendo criticado. Quer dizer, não faz sentido, ele não está de verdade disposto a encarar, mesmo doente. Agora a esposa dele está doente também. Quem mais perto dele precisa ficar doente para ele fazer o que precisa ser feito, né? Como ex-ministro, aí como é que você vê esses militares no Ministério da Saúde, hein, Humberto? É um desastre completo, né? O Ministério da Saúde ele tem um corpo funcional, uma burocracia de carreira, com muita gente capacitada, preparada e que está pronta para cumprir da melhor maneira possível as orientações que advenham, não é, de um corpo dirigente que tenha uma política para aplicar. Na verdade, em termos de saúde, o que o governo Bolsonaro tem é uma antipolítica, né? E o mais grave é que esse corpo dirigente, que foi indicado por eles e que é formado por um grupo enorme de militares que não tem qualquer experiência com a área da saúde, que não conhecem nada do Sistema Único de Saúde, é desastrosa. O Ministério está literalmente parado, completamente omisso nesse caso da pandemia. O Ministério deveria ter um papel importante em coordenar, em articular as ações de estados e municípios, mas, pelo contrário, quando ele não boicota essas ações, ele não cumpre aquilo que o próprio Congresso Nacional determinou, como, por exemplo, a execução orçamentária dos recursos que estão determinados para o enfrentamento à Covid-19. Então, é um desastre, é um desmonte. Certamente vai ser muito difícil, depois de Bolsonaro, nós reestruturarmos o Estado brasileiro, mas, sem dúvida, em termos de saúde pública, é onde nós vamos encontrar a maior parte das dificuldades, né?
Muito bem, senador Humberto Costa, muito obrigado pela disponibilidade de estar com a gente na manhã dessa sexta-feira aqui batendo papo. Tamo junto, viu? Que precisar da gente aí para a gente expandir essa voz aí. Eu sei que o senhor já tem bastante voz aí nas mídias sociais e prova disso é assim, hoje lotou de bolsominion aqui no chat. Né? Olha aí. Eles me perseguem, na verdade, essa turma aí, quando não é robô, é um grupo de pessoas que eu acredito que é remunerada aí pelo Bolsonaro para ficar me atacando, mas eu não estou nem aí para eles. É isso aí. Muito obrigado, viu, senador? Bom fim de semana para você aí. Segunda-feira estamos de volta com o Fórum Café. Às 11h30 tem Fórum 11h30 com Drília Lourenço e Renato Rovai. Tem bastante programação aí no canal do YouTube da Fórum. Beijo, ali. Beijo, bom dia para todo mundo. Fiquem de olho nas programações da Fórum. Beijo, bom dia. Obrigado.